Gente, que responsabilidade, a minha estreia aqui nas lives da comunidade de mulheres cristãs empreendedoras. Eu vou esperar um pouquinho o Instagram anunciar que eu estou ao vivo. Eu fiz uma divulgação aí, eu espero que tenha pessoas presentes para ouvir essa conversa para lá de importante. Se você não me conhece ainda, meu nome é Kátia Rovena, eu sou anfitriã nessa comunidade aqui de mulheres cristãs empreendedoras e hoje nós temos uma live muito importante com uma convidada muito especial, é uma psicanalista, o nome dela é Magna Queiroz. Eu vou esperar um pouquinho o Instagram anunciar que eu estou ao vivo e nós vamos ver quem serão os participantes, as participantes e os participantes dessa conversa. Será que nós teremos pessoas presentes aí de qualquer forma? Essa conversa vai ficar gravada no perfil da comunidade. Você pode participar em um outro momento. Se você ficar interessado ou interessado nessa conversa, você pode enviar perguntas depois. Vou esperar um pouquinho o Instagram anunciar. Minha conexão estava um pouquinho lenta. Eu fiquei surpresa com a quantidade de pessoas que desconhecem o assunto. Será que você já ouviu falar a respeito desse tema? Síndrome do impostor. Eu coloquei síndrome da impostora porque a maioria das pessoas... Mas essa síndrome... Eu acho que eu estou tendo uma pausa aqui. Pronto. E aí... tem algumas características, alguns sintomas, digamos assim. Não podemos classificar como sintomas porque não é uma doença, não há um CID para classificar essa síndrome, apesar de ser bastante pesquisada, pelo que eu andei lendo para poder conversar com a nossa convidada. Não tem um CID, mas tem diversas características. Olá, Magna querida! Que bom que você já chegou! E aí, a gente espera um pouquinho para ver se chega mais alguém ou já coloco você na sala? Já vou colocar você na sala. Eu fiz um convite lá no meu perfil, não sei se você fez no seu também. Eu entrei lá agora nos stories, já fiz um convite lá, avisando para o pessoal que você estaria aqui, mas eu já vou colocar você na sala, tá bom? Você já enviou a solicitação. A gente vai conversando e depois quem for. Que bom, boa noite, William. Que bom que você entrou. Eu já aceitei seu convite, Magna. E aí, tá tudo bem? Você tá me vendo? Agora tá. Deixa eu ver. Aí, agora eu tô vendo você. Olá, querida, boa noite. Acho que eu tenho que virar um pouquinho meu celular, né? Perigo aqui, minha querida. Tem que chegar um pouquinho mais para trás, né? Também. Aí, pronto. Eu tô faltando uma pequena parte aqui. Pronto. Agora estamos inteiras. Pronto. Olá, Magna, querida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou te vendo toda linda, beautiful aí. Muito obrigada, Magna, por essa sua generosidade em aceitar esse convite. Você está estreando as lives desse perfil, só te digo isso. Obrigada. Que tal? Obrigada. Que honra, né? Magna, deixa eu perguntar para a William. Você está me ouvindo bem? Tranquilo. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Ouvindo. Tá. William, você que está presente aí na sala, diz pra gente se você está ouvindo bem, se a recepção está boa da imagem e do som, porque aí a gente vai tocar o barco, né, Magna? Quem vier depois acompanha a gente aí. Vou mandar aqui. Tudo bem, William? O povo aqui, peraí. Isso.
Ai, que bom, a Márcia também, ó, outra psicanalista aí, gente, essas mulheres são fantásticas. Aproveita, manda os aviãozinhos para Vamos amiga, fazer, das vamos fazer uma amigas. terapia em grupo aqui. Ah, é verdade. Boa noite, Márcia. Que bom, Márcia. Muito obrigada. Deixa eu enviar para algumas pessoas aqui também. Bora mandar aí. Fabiana, vou enviar para algumas pessoas que estão ao vivo. Ai, Virgínia também, ela falou que ia participar. Aham. Ai, que bom, gente. Muito bom. Isso aí. Vamos lá, então. Tá tudo bem, né? Tá... Márcia, obrigada. Dá um feedback para gente sobre a sua recepção. A imagem e o som estão bons? Tá tudo certinho? Oi, Neia. Boa noite, gente. Ai, que bom. Ai, essa Rosiane tem um perfil maravilhoso. Já compartilhei algumas coisas dela aqui, gente. Tem umas mulheres que fazem coisas fantásticas aí na internet. A gente tem que bater palma, né? Tá tudo ok, né? Então vamos lá. Vamos começar, tá bom? Vocês que forem chegando depois, vão participando. Se depois vocês quiserem enviar perguntas também, olha só. Eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou anfitriã dessa comunidade de mulheres cristãs empreendedoras. Meu nome é Kátia Rovena, eu sou profissional da área de educação física e estou aí no estágio na área do marketing digital. Agora eu estou concluindo uma formação em social media, que tal? Percebi. Eu quero. Os tempos mudam, eu quero mudar também, eu quero estar na frente. Então, gente, olha, essa aqui é uma comunidade de mulheres cristãs empreendedoras. Aprove ao Senhor deixar essa semente nas minhas mãos e eu estou cuidando dela com muita responsabilidade, com a responsabilidade que vocês merecem e, sobretudo, que o Senhor merece, que eu dê aquilo que Ele deu, essa sementinha, que nada que vem de Deus foi feito para ficar escondido embaixo de uma cama, de nada, né, Magna? A gente tem que fazer essa luz brilhar para o mundo, né? Deus nos dá sempre algo para multiplicar, né? Eu creio nisso. E aí, meninas, eu tive no meu coração esse desejo de iniciar essas lives e a primeira pessoa que Deus me trouxe foi realmente a Magna. A Magna foi a primeira pessoa que Deus, assim, deu aquela luzinha no meu coração. E qual foi o assunto que ele me trouxe? Síndrome da impostora. Para minha surpresa, eu perguntei, fiz enquetes, várias enquetes. As pessoas se identificam com os sinais, mas elas não conheciam Magna. A maioria desconhece a síndrome da impostora. Então, o objetivo dessas lives é trazer temas que contribuam para o crescimento dessas mulheres como empreendedoras. Então, eu vi o porquê desse assunto ter sido trazido como pontapé inicial, porque realmente acredito que seja a partir daí que a gente até mesmo consiga ver que pode crescer, né, Magna? Então, eu trouxe a Magna, gente, porque a Magna tem muito para falar a esse respeito. Essa é a Magna Queiroz, psicanalista, escritora, palestrante também, né, Magna? A Magna escreveu um livro chamado Rosas Têm Espinhos? Sim. Olha só que provocação, gente, para mulheres cristãs. E aí, Magna, eu vou passar a palavra para você mesma se apresentar agora. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, querida. Tá me dando um eco aqui pra você, tá? Tá me dando um eco aqui pra... Tá dando retorno. Você quer que coloque o fone? Você quer que coloque o fone? Tá normal. Tá Tô normal. tendo retorno seu aí. Só que eu tô tendo um retorno. É. Coloca o fone pra gente ver. Não tem fone aqui, não. E agora, eu com fone, que Melhorou. tal?
Vê se o pessoal aí também melhorou, Melhorou? gente. Gente, melhorou para vocês? Pra Que mim saiu tal? eco. Finalizem pra Pra gente. mim saiu eco. Mas tá ótimo. Para mim tá dando eco, o seu agora tá dando eco para mim. Ô, Jesus. Quando você for falar, aí você tirou o fone. Aí você tirou. Mas tá Certo. bom agora. Eu não sei quem tá aí fora. Se tá... Tá. Beleza? Melhorou? Que ótimo. Ah, obrigada, Rosiane. Melhorou então. Beleza. Show de bola. Aí, Vou vamos lá. apresentar Pode se novamente. apresentar. A Kátia já Isso. fez aí uma bela apresentação. Me chamo Magna Queiroz, psicoterapeuta, né? Mas atuo na linhagem da psicanálise. Além da constelação familiar, agora estou estudando logoterapia, enfim. Essa área da mente, do Ah, que conhecimento bacana. nunca se para, a gente nunca para, né? Então, até porque a Verdade, gente nunca vai Magna. saber tudo. Não foi colocado a nós, seres humanos, saber tudo. Então, a gente tem que buscar conhecimento. Então, quem para no tempo, para na vida também. Né? Me vi terapeuta. Verdade. O síndrome de impostora não é de agora, tá, Kátia? Foi, né? Falado sobre isso em 78 com duas psicólogas que, através dos trabalhos delas de clínica, perceberam que algumas mulheres tinham alguns sintomas parecidos. Então, ela não é um transtorno, então ela é sinais, vários sinais que as pessoas sentem, e aí se deu o nome de síndrome de impostora. Também tem muito a ver com, muito parecido com o burnout, com o estresse, e por aí vai. E eu não era diferente, não. Não somos diferentes, tá, gente? Todos nós, se bobearmos, temos uma impostorzinha aí dentro da gente, uma impostorazinha. Porque não é só mulheres, é 70% da nação, do mundo, de pessoas são acometidas pela síndrome de impostor. Aí você fala, poxa, 70%? Por que disso? Da onde que vem isso? Qual é a causa disso? Então, não é uma coisa que nasce de um dia para o outro. Geralmente, vem constituído por traumas, principalmente de infância, que a gente vai, no decorrer da live, vai falando aqui um pouco mais. Mas, sim, nós mulheres somos mais acometidas, até porque nós temos uma função que os homens não têm, de ser a maternidade, não que ele não tenha a paternidade, mas ele não gera o filho no seu ventre. Então, é uma responsabilidade. Depois, um bom tempo, é ela que fica sobre os cuidados, né? Sobre a tutela desse filho, fora a função de ser esposa e agora a mulher no campo de trabalho aí, que vem disputando de igual para igual com o homem. A sobrecarga é maior, né, Magna? Apesar de que ainda há muita diferença para o homem que trabalha e para a mulher que trabalha fora de casa, né? Em questão de tudo que vocês possam imaginar. Certo. Mas é isso, eu me tornei um pouco Magna, do conhecimento até para tirar as minhas crenças que eu tinha limitantes de mim mesmo. Aham. Magna, eu li a respeito disso que você está falando para eu poder conseguir conversar com você, né? Porque eu sabia muito por alto. Eu já havia identificado em padrões em mim, muitos anos, várias características que a gente vai identificando que nos impedem de avançar, que a gente muitas vezes não se dá conta que está sendo acometido por algo que pode ser controlado, pode ser melhorado, e a gente não consegue associar as nossas dificuldades muitas vezes, né? Eu li sobre esse fato que você falou, que não foi classificado ainda como uma doença mental pela Organização Mundial da Saúde, mas que é uma desordem psicológica, pode levar, né? É uma desordem psicológica bastante estudada, li a respeito dessas duas psicólogas que você falou, e olha, duas perguntas. Como suspeitar que nós estamos lidando com esse padrão de pensamento, porque é um padrão, a gente entra num padrão de pensamento recorrente. E quais são os principais sintomas? O que a gente precisa prestar atenção que a gente está fazendo, né? Que está incorrendo nesse tipo de comportamento, de perfil? Então,
principal é que a pessoa se sente uma fraude, né? Ela nunca se sente merecedora, né? Ela nunca se sente que ela realmente é boa no que é, no que faz, ou é o extremo disso. Ela se sente a top, a que sabe tudo, né? E que ninguém sabe melhor do que ela. Então, são dois extremos. Mas os piores deles é a procrastinação. O ser impostor, ele procrastina demais. Nossa. Procrastina consigo mesmo, com ele mesmo, com ela mesma, né? Então, não é nem preguiça, tá? Ele procrastina porque há um medo atrás. Um medo de desagradar, um medo de ser desaprovado, né? Um medo de não ter feito do jeito que deveria ter feito. Então, assim, procrastina as coisas. 100%, Aí né? procrastina. Aí acontece, se auto-sabota. E também se deprecia demais. Nunca merece nada, né? Então, é sempre aquela pessoa que, coitada de mim, né? Por isso que aconteceu aquilo comigo. Então, se deprecia o tempo todo. Não, e também ingrato, não consegue receber elogios, né? E também não consegue fazer elogios. É uma pessoa muito ingrata. E, dependendo do perfil aqui, é aquela que realmente acha que sabe tudo, que é extremamente inteligente, a cult, mas não se enxerga que se deprecia o tempo todo. O autocuidado é zero. Geralmente, quem tem problema de síndrome do impostor ou impostora, a autoestima é muito baixa, né? Além de se depreciar, às vezes deprecia o próximo. Tem uma autocrítica fora do comum, né? Tá sempre assim, se criticando, né? E também é uma pessoa que faz muita comparação. Se compara demais, né? Às vezes a família do outro é melhor. Então, aquele perfil de família é o que é o ideal. Ou aquela pessoa, né? É horrível, eu sou melhor que ela, né? Somente no mundo religioso cristão, né? Nossa, mas eu não cometo isso, né? É igual aquela passagem que acho que é Judas que fala, né? Por que você vai gastar esse óleo tão caro com a pessoa, em vez de dar para os pobres? Olha só, é uma comparação mesquinha, né? E olha, como se ele tivesse naquele papel, tinha o óleo, ele ia dar para os pobres. Nunca ele ia fazer isso. Entendeu? Sim. Então, é uma pessoa realmente que não se enxerga. Ela não se enxerga. E às vezes tem um certo valor mesmo, principalmente nós mulheres, né? Chegamos por mérito num cargo bom de uma empresa ou uma empreendedora de sucesso, que sabe o que faz, igual você está aí empreendendo agora, né? Nesse outro ramo, você é da área da saúde, né? Do bem-estar, mas você está indo para o marketing digital. Então você se viu, eu posso também, né? Eu posso ir para esse outro lugar. Eu também tenho condições de associar os dois trabalhos. Mas a impostora, ela não se permite a isso. Entende? Ela não se permite, porque ela acha que ela não é capaz. Que ela não tem condições de galgar outros patamares. Entende? Sim. Magna, o que eu percebia muito, eu vejo muito a questão do perfeccionismo. É assim, é algo de você nunca se sentir pronto o suficiente. Não, ainda não está bom o suficiente. O que eu observo? A gente começa a observar, na verdade, quando a gente começa a passar pela cura. Porque quando a gente está se curando é que a gente consegue ver o que o outro está fazendo que a gente também fazia. Então, o que eu observo bastante, a mulher não se sente pronta para começar. E aí o que acontece? Como ela ainda não se sente pronta, ainda não é a hora, a gente vai ver outras pessoas que têm menos competência do que ela avançando muito, porque elas vão caminhar e vão melhorando durante o processo. A gente, na verdade, até uma vez conversou a respeito disso, o melhor feito do que perfeito, lembra? Porque, na verdade, e na outra live, porque, na verdade, a gente realmente nunca está pronto o suficiente. Cada vez que a gente fizer, a gente vai aperfeiçoar um pouco mais, né? Então, o importante
É começar a fazer, começar a dar os passos, ter a coragem de fazer errado. Fazer errado. A gente precisa ter coragem de fazer errado, de ser criticada, né? Tá vendo? Olha ela, isso mesmo. Mas aí você melhora na próxima. Sem ter medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Entende? Por isso que Isso. o impostor, o impostor ou impostora, procrastina e se auto-sabota. Exatamente por isso. O medo do E julgamento, o né? grau de perfeccionismo é tão grande, né? Que, por exemplo, eu quero, você que é da atividade física. Ah, Kátia, eu vou, mas é porque eu não tenho tênis de correr. Mas eu tenho um tênis lá. Ah, quando eu tiver um tênis, quando eu perder mais, se eu perder 5 quilos, eu começo a fazer atividade com você. Entende? Né? E depois, mesmo que fez, que comprou o tênis, né? Específico para correr, ainda não tá bom, porque ainda não tem a roupa adequada de filtro solar de sei lá que grau, porque agora falta a roupa de filtro solar. Então, sempre se auto-sabotando. Sempre se auto-sabotando e procrastinando as coisas que deveriam fazer. Esse é o grau de perfeição. Sim. E às vezes ele faz uma coisa, um evento tão bonito, né? E só ele ou ela, né? Às vezes não agradou a ninguém, mas para ele aquilo é um pedestal. Entende? Porque ele fez do jeito que ele fez. E outro, o autossabotador perfeccionista, né? Ele não delega. Ele tem tanto medo de que as pessoas vão fazer errado e não vão fazer do jeito que ele quer que faça, que ele prefere fazer sozinho. E aí é muito sofrimento. Centraliza, né? Aí, Centraliza. a gente falou no início da live aqui, quando é que você vai fazer perfeita? No ser vivente aqui na Terra? Ninguém, nunca. Nunca, Porque né? o meu Nunca. perfeito pode desagradar Verdade. você. Entende? O que é perfeito para mim não é perfeito para você, até porque você nasceu num círculo familiar diferente, com culturas diferentes e com valores diferentes. Entende? Então, assim, o perfeccionista é 100%, chega a ser doentio. Doentio. E ele não percebe, porque na cabeça do perfeccionista, ele está fazendo com excelência. E é diferente a excelência. Mário Cortella, ele fala que ele foi numa casa suja, né? Suja não, ele foi numa casa, perdão, muito simples, que nem chão tinha, era um chão batido, né? Aquele barro batido, mas que a mulher colocava cadeira vermelha, ilustrava e estava tudo lindo. As panelas dela toda penduradinha, amassada, mas que via a cara da pessoa. E aí ela fez aquele arroz, aquele fogão a lenha. Imagina. Então ela fez com excelência nas condições que ela tinha. O perfeccionista jamais. Imagina que vai ter algum arroz bom desse lugar aí. Entende? Então, a excelência e o perfeccionismo são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E há um sofrimento por perfeccionista, tá? E ele também adoece o seu redor. Ele adoece o seu redor. Então, temos muitas mulheres. É você fazer o seu melhor nas condições que você tem. Exato. Né? A gente precisa fazer o nosso melhor dentro das condições que a gente tem no momento, né? E não esperar algo melhorar para a gente poder fazer, não vai né? acontecer. Como é que vai melhorar se você não faz? Né? Toda ação tem uma reação. Então, se você agiu fazendo o seu excelente nas condições que você tem, com certeza as coisas vão evoluir e você vai fazer melhor ainda. Então, assim, sim, cada vez mais, cada vez mais. Magna, eu estava lendo a respeito dessa pesquisa que você falou, dessas norte-americanas. Elas fizeram essa pesquisa com 150 mulheres, todas essas mulheres com uma posição de destaque profissional. E aí eu mandei para você. Essa pesquisa revelou que quanto mais respeitadas e bem-sucedidas, mais elas se sentiam inseguras, mais elas acreditavam ser uma fraude. Por que você acha que tantas mulheres desacreditam da própria capacidade? Deixa eu ver o que a Márcia está falando. É o equilíbrio, nem mais e nem menos. Isso é saudável, né?
Por que você acha que essa disparidade, quanto mais alto o cargo, maior a sensação de fracasso e de Um dos insegurança? sintomas, Qual é a sua leitura, dos né? sintomas que a gente falou no início, que elas se depreciam, né? Depreciam a si próprias, né? Elas não têm a questão do merecimento. Então, muitas, lógico que tiveram ajuda, chegaram a um patamar que elas chegaram com ajuda. Ninguém chega assim, do nada. Você não nasceu aprendendo tudo. Você aprende no Sim, decorrer da sua vida. Mas o aprendizado, elas correram atrás. sim, Elas foram galgando aqueles patamares, né? De chegar àqueles níveis que chegam, muitas mulheres chegam hoje. Só que elas chegam com um bando de neuroses, com muitas neuroses, né? Doentias. Não é totalmente saudável. Então, elas não se veem que elas realmente alcançaram aquele lugar por mérito. Agora, tem as que não alcançaram por mérito? A gente sabe que tem, que é os jeitinhos, né? Os conchavos ali. Mas na grande sim. maioria é por mérito, só que elas não conseguem aceitar isso. Aí, Márcia, é uma questão que nós, psicanalistas, principalmente da linha que eu defendo, que é a psicanálise do acolhimento, eu não uso a palavra inteligência emocional. Estou até tirando isso da minha vida. Eu Não. uso maturidade emocional. Maturidade Ah, emocional. sim. Inteligência todo mundo tem. Mas a maturidade emocional É. para um impostor, né, ele é pequeno. Ele não tem a maturidade emocional para ver que ele está galgando os lugares onde que ele batalhou, que ela batalhou, né? E aí ela vai se diminuir. Ela vai e coloca para baixo. Por quê? Sim. Provavelmente trauma de infância. Já vem uma questão de maturidade que não foi feita lá na infância. Meu filho mesmo... É cobrança excessiva, Magna. Cobrança A criança excessiva, tirou né? 9, a prova vale 10, a criança tirou 8. O pai, vamos ver o que você errou aqui, filho. Quer dizer, o 8 que ele acertou não valeu, ele ficou nos 2 Não, que ele não não valeu. passou. Então, a criança fala, nossa, eu não fui perfeito o suficiente, porque eu tinha que ter tirado 10. Entende? Nossa. E isso vai levando para a vida adulta. Isso não é só na questão do trabalho, é nos relacionamentos em geral. Né? Nós, mulheres, Sim, principalmente, vamos para relacionamentos abusivos ou relacionamento que a gente abusa do parceiro. Porque hoje em dia se fala muito de homem que abusa de mulher, mas existem mulheres abusadoras que se tornam mães dos seus parceiros, literalmente mães, né? Não que em sim, alguma parte da vida você não vai exercer uma função de mãe e pai para seus cônjuges. Acontece, é normal, mas não pode ser 100%. Então, ela chega, ela ganha mais, ela sim, chega no patamar mais e aí ela diminui o seu parceiro. Existe. E, ao mesmo tempo, ela fica nessa cobrança, nessa loucura, porque ela não resolveu uma questão emocional. Como ela não resolveu, ela não está madura, ela vive uma criança ferida, ela ainda fica querendo provar para o pai ou para a mãe, o cuidador dela na infância, que ela está tentando. E ela já conseguiu, ela já alcançou, mas ela ainda está na sim. imaturidade emocional. Então, esse é o Não é suficiente ainda, né? Então, por isso que precisa buscar ajuda. Kátia, não tem como Sim. sozinha resolver. Pode até conseguir, mas vai demorar muito mais tempo. E com ajuda E o sofrimento é maior, né? O sofrimento é maior, muito né? maior, muito maior. Magna, eu coloquei lá nas enquetes, eu coloquei perfeccionismo, procrastinação, autossabotagem, autocrítica excessiva também, né? E um senso de não pertencimento também. Aquela pessoa que ela nunca está muito, ela não se sente muito parte de lugar nenhum que ela está, ela fica um pouco Deslocada. deslocada, mas não é nem no ambiente, talvez seja dentro de si mesma, né? Talvez seja dentro de si, E aí é né? onde cai na maturidade Magna, mesmo, na imaturidade.
Sim, eu coloquei nas enquetes, eu até ri, eu brinquei, eu não sei se ela está aí agora, eu não vou falar o nome, mas eu coloquei nas enquetes para as pessoas escolherem, né? E aí eu recebi um comentário no direct, eu até repostei lá, ela falou assim, faltou a opção todas as alternativas. Porque realmente você acaba em algum momento se encontrando naquela condição ali, tem um pouco de cada sentimento dentro de você, E, né? E na verdade você primeiro precisa identificar, né, Magna? Porque às vezes você nem consegue enxergar, né, eu acho que é isso. normal você ser assim, né? E aí você vai É sua personalidade, né? exatamente. Então, assim, se pudesse hoje falar para o mundo todo, faz terapia, gente. Busca autoconhecimento. Verdade, Autoconhecimento transforma vidas, transforma tudo, né? Então, quantas pessoas estão aí vivendo de qualquer jeito verdade. porque não se conhecem e não sabe o poder que há dentro delas, né? Que existe dentro delas. E numa visão cristã, a gente sabe de onde que vem o poder. E ele está ali, né? Doidinho para empoderar a nós, né? Pelo eu sou, mas ele não consegue numa Sim, mentalidade fechada, cheia de padrão, cheia de crença. Entende? Fica difícil. Então sim. leva mais tempo, é aquelas pessoas que vão viver de muleta. Mesmo pessoas altamente executivas, mulheres aí megas empreendedoras, executiva, mas emocionalmente pobre, entende? Não se dão bem É nos relacionamentos, verdade. não relacionamento conjugal, relacionamento familiar e de relacionamento de trabalho. São pessoas às vezes intragáveis dentro de um ambiente de trabalho, Sim, né? Porque ela é intransigente sim. e não gosta de elogios. A Márcia está comentando. A Márcia está comentando que o autoconhecimento é libertador mesmo, né? Demais. É libertador, né? Tudo começa por aí. Magna, olha, eu eu coloquei para você aquela especialista em síndrome do impostor, né? Eu coloquei da impostora, gente, porque a maioria das seguidoras do perfil é de mulheres, né? A gente está lidando com mulheres cristãs empreendedoras, mas homens também são acometidos por esses sintomas, né? Como a Magna falou, mas 70% de mulheres, né, É, Magna? 70% E é da ela colocou população aqui, geral. Mulher fica da população mulher geral. entre 50, de 30 a 50, depende do país, né? O Entendi, Brasil, por exemplo, é entendi. mais. Então, Até porque é nós mais, somos né? 30% a mais até na questão do estresse. As mulheres são mais estressadas, mais ansiosas. E a síndrome do impostor, a Sim, impostora, a mulher que vive nessa síndrome, ela tem tendência a desencadear a ansiedade, que é um transtorno. E aí já começa a sim. paralisar, a mudar a sua rotina de vida, porque crise de ansiedade, quem já teve, eu já tive, sei como é que é. O negócio é loucura, entende? Mas é porque você. Sim, Ela, ela pode paralisar suas ações, exatamente. né? Pode impedir você de prosseguir, né? Exatamente. É Magna. E essa especialista, ela categorizou 5 subgrupos com características, né? De pessoas que sofrem com esse sentimento de ser uma impostora, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre cada um daqueles que, segundo a sua perspectiva, né, como terapeuta, como psicanalista, ela coloca aqui perfeccionista, super-heroína, gênia, instrumentista e especialista. E se você puder falar um pouquinho para a gente, muitas vezes, porque às vezes nem se fica num grau tão alto, né? Mas a É, gente pode identificar aquela sementinha que pode começar a estar despertando, né, em algo que nos impeça de prosseguir, né? Aí, se você puder comentar um pouquinho sobre cada uma, do perfeccionismo, o por perfeccionismo a gente já vem exemplo. falando aqui dela logo de cara. Essa pessoa que ela é a supra-sumo, né? Aham, Ela é o top das galáxias, assim, só ela que faz certo, da forma certa, e só ela que sabe fazer.
né? Então, Só assim, serve se tiver 100%. do Só jeito vou dela. fazer se tiver 100%, né? Exatamente. Então, assim, se sabota por quê? Não vai fazer porque não tem um ingrediente tal. Então, não consegue ter Sim, criatividade para fazer outra coisa, porque ela é aqui assim, ó, duas caixinhas existem na cabeça dela, sim, não, certo, errado. Só existe isso na cabeça do perfeccionista. É extremamente assim difícil, tanto na terapia como lidar, né, humanamente falando, com uma pessoa perfeccionista, no porque dia a ela dia, não né? se sente perfeccionista, como eu te disse, ela não se sente e ela gosta muito, porque ela tem um ego muito inflamado, né? A pessoa perfeccionista, ela estudou, ela é muito parecida com a Gênia. Não sei se você chegou a falar aí. A, Coloquei a a Gênia aqui, Gênia e né? o Aham. perfeccionista são top. Só que a Gênia, ela é aquela que descobre tudo de primeira, ela é que aprende tudo de primeira, então, assim, ela bate no peito. Eu que fiz isso primeiro, eu aprendi primeiro, né? E aí tem que ser do meu jeito, Sim, porque eu descobri primeiro. Eu fiz primeiro. Então, é uma pessoa assim que você vai percebendo ela, só que ela não se percebe, tá, gente? Então, por isso que aí tem que entrar com o amor e a misericórdia. Porque é muito fácil a gente julgar e censurar, principalmente no âmbito religioso, como que a gente faz mal às pessoas sem conhecer, entende? Não é que ela quer ser assim, ela não nasceu falando eu vou ser uma perfeccionista, uma gênia do Aladim e vai ser do meu jeito. sim. Não, ela foi constituída assim, né? E até ela ter esse autoconhecimento de que ela é assim, pode morrer e não ter esse conhecimento. Pasmem, tá, gente? Então, aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento é que tem que amar e acolher com amor essas pessoas, ajudando, se possível, que elas busquem ajuda, se possível, porque senão você vai criar inimizade, vai virar inimiga, porque elas também perseguem quem as afronta, né? E quem fala que elas estão errado o jeito de ser. Pronto, você arrumou um inimigo. Entendeu? Porque quem é você para falar para mim, olha onde você está e onde eu estou? Elas fazem isso. E coitado de uma mulher impostora, de um marido que não é impostor e que não consegue lidar com isso, porque ela vai acabar com esse homem. Entende? Ela vai absorver ele de tal maneira que ele não vai conseguir respirar. Por isso que há tanto relacionamento doentio. Então, gente, não é só uma coisa ou outra. Tem um contexto todo, a gente tem que analisar por que esses casais estão dando errado pro outro. Eu tenho algumas clientes, e lógico que não vou citar nome, que têm esse nível de impostor. Aham. E que o marido nunca presta, nunca faz direito, nunca faz o certo, né? Que é isso, que aquilo, outro, diminui a pessoa o tempo todo. Então, o cara vira filho. É melhor achar que ela é minha mãe e eu viro filho para poder continuar casado. Entende? Então, Nossa. assim, a Por- perfeccionista e a gênia, elas são muito parecidas. A gênia ainda ela tem um requinte de ego que ela aprende tudo primeiro e aprende mesmo, porque ela tem esse drive que ela tem que aprender e que ela tem que conhecer primeiro. Então, são duas personalidades muito parecidas. E que realmente não. Magna, É. Depois, se a quiser. gente, sim, a gente, assim, você falando, a gente, na verdade, a gente trazendo isso para a palavra de Deus, né? A gente vê que, na verdade, tem esse perfil de comportamento, mas a gente volta sempre para o pecado original, né, Magna? O orgulho, né? A Soberba. gente volta sempre para o orgulho, né? Para a queda, na verdade, que habita em todos nós, né? E que a gente tem que realmente vigiar todo o tempo, né? Porque senão todos podemos seguir nesse mesmo perfil, nesse padrão, que na verdade depõe contra a nossa evolução na presença do Senhor, né? Então você tem que estar sempre realmente baixando a cabeça no final do dia para Cristo, né? Sempre É, buscando
Pai, joga luz para eu ver, né? Joga luz aqui dentro. Vê se há em mim Sonda! algum caminho mal, né? Sonda! Todo tempo, né? E aí você vai Sonda, ver. né? E aí você vai ver, pô, hoje eu falei de tal jeito com a Kátia, nessa eu fui arrogante. Fui soberba. Aí tem que É, reparar. Bate um telefone, manda um WhatsApp. Amiga, querida, fui demais com você. Se você vai perdoar ou não, já não é problema. aí já é uma escolha, O né? sentimento é seu. Do Então, assim, outro. a síndrome do impostor, ela causa muito estrago aí. Não só para si, mas para o seu entorno também. Então, ela sente muito, Sim, mas ela tem uma imaturidade emocional fora do comum. Gente, e é todos nós, assim, a gente que está agora aqui, você que está aí buscando seu autoconhecimento, eu já tenho uma longa data, mas tem coisa ainda que eu me vejo em algumas aqui, principalmente na sim. especialista. Já fui muito especialista, né? Para quem está entrando aí, especialista é uma das características da impostora. Ela é muito ligada a conhecimento, né? Ela busca conhecimento, Aham, ela estuda, então ela vive em constante conhecimento. Mas no fundo é uma medrosa. Porque se alguém me sim. pergunta alguma coisa que eu não saiba, ou se alguém me desmascara, assim, né? Ali na hora, e eu não sei, acabou. Acabou isso pra mim. É uma vergonha que eu fico anos depois sem querer falar com essa pessoa, ver aquela pessoa, e fico remoendo. Então, assim, é uma coisa que Como se você fosse obrigada a saber tudo, né? tudo, nem aqui eu sou tudo. Se eu não souber, eu tô sabendo Sim, responder, até porque lido com muito isso. é, Mas se eu não souber falar, Kátia, isso aí eu não sei te formar, não, mas eu vou procurar saber. Aí, sim. né, não me saboto, não uso autocrítica, né? Não me inflamo e ainda dou o direito, assim, de falar, não sei, tá tudo bem, não sei, isso aí eu não sei. Sim. Então, a gente tem E obrigação. Magna, nesse ponto aí, o que que eu fico refletindo? Quando muitas vezes muitas pessoas não começam algo, por exemplo, você já tem um certo grau de conhecimento, imagina que você acabou de fazer a sua formação de psicanálise, né? Suponhamos, né? Que você acabou de fazer a sua formação de psicanálise, aquele, aquele seu, aquele seu conhecimento até ali já te habilita a começar a atender, mas você fala assim, não, mas eu ainda preciso de outro curso para poder começar. Então a pessoa, na verdade, ela nunca vai estar pronta, ela nunca vai começar. Ao passo que quando a gente começa, vem um paciente diferente, no caso se for a sua área, né? Eu, por exemplo, como social media, né? Eu preciso começar por algum ponto, porque a partir daquele momento que eu começo, vai vir alguém com uma necessidade de algo que eu ainda não tenho, que eu vou buscar para poder atender, e daí vem outro, e assim a gente vai construindo um conhecimento maior, né? Perfeito. E não nunca estar pronto, porque você nunca vai começar. Então você não vai conseguir sair do lugar desse. É uma coisa assim, é uma armadilha, né, Magna? Ele é os gatilhos, né, que você vai criando na sua cabeça. É gatilho atrás de gatilho. Sim, Isso tudo é relacionado, vou voltar a falar, ao seu emocional. O seu emocional não é um ego bem equilibrado, não é um ego nutrido. Né? Uma criança bem com um ego nutrido, onde o pai dá a frustração, mas também dá o caminho, ela tem tendências a tendência a ter uma vida mais saudável em tudo que ela for fazer. Então, quando a gente tem um ego inflamado, né, cheio dessas coisas que você falou, acabou de formar na educação física ou na psicanálise, não se sente capaz. Quer dizer, ficou 4, 5 anos, sei lá, porque eu já vim da pedagogia, depois neuropsicopedagogia. sim. Olha só o que Já eu fiz tem uma trajetória, né? mas assim, eu fiz um monte de coisa para ainda falar, não, agora não, ainda não. Aí eu olhava um curso, um guru, não sei o quê, preciso fazer curso com ele, porque ele agora vai dar certo, né? Que em outras linguagens aí que eu estudei, eu sou um eterno entusiasta. Mas que às vezes não terminava curso nenhum, que tem isso também. Começa um monte de coisa e não termina.
Começa e não termina, né? Muita iniciativa e pouca acabativa que a gente... Porque quando ela vê que ela tem que realmente ir para ação e que a coisa não é assim, cai pronto, você tem que começar a fazer, ela desiste. Ah, não é para mim isso. E fica indo. Então, assim, vim fazendo um monte de formação, um monte de título. E aí? Vou fazer o que com esses títulos? Preciso trabalhar. Vai errar algumas vezes? Vai errar sempre. Quando você estiver vivo, produzindo, você vai errar, é ser humano. Mas é isso que você falou, tem que conversar. Tem que conversar. Né? Essa perfeição toda aí não existe. E à medida que você vai fazendo, isso você acabou de falar com muita propriedade, você vê os erros, os acertos, né? E vai fazendo as reparações possíveis e vai se adequando. Vai ajustando a rota, né, Magna? Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de dicção. Falei, nossa, gente, eu tenho que buscar um curso de oratório, eu tenho que buscar isso, aquilo, outro, aquilo, outro. E pessoas que são perfeccionistas também ficavam falando isso na minha orelha. Mas você tem que fazer isso e aquilo. Eu falei, quer saber da coisa? Vou parar de ouvir as vozes e vou começar a fazer. E vou começar a fazer. Porque senão eu não vou sair do lugar, né? E aí você tem que saber o que você tem de conhecimento. Que a impostora, ela acha que ela não tem. Que ela sempre precisa mostrar além do que ela tem. Né? A pessoa ali que tem. Tem uma aí, uma dessas características, que é a super heroína. Quantas mulheres hoje estão se sacrificando de tanto trabalhar? Chega em casa, em vez de descansar no pleno sábado, domingo, elas vão ainda faxinar, lavar a casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque para estar bem e todo mundo ver que ela é uma heroína, ela tem que estar produzindo. Que ela consegue, né? Ela consegue, né? Consegue fazer, né? Ela não pode ficar sem nada. Só que assim, nisso, ela se perde. Ela não acha ela mais, ela não se encontra, ela não se coloca na agenda dela mais. Ela não existe na agenda dela. Ela existe na agenda do marido, do filho, do patrão, da empresa, do negócio dela mesmo, né? Sim. E às vezes ela trabalha de sábado, de manhã, de tarde, de domingo, de noite. Então, vida social zero, porque mesmo na vida social ela tá ali, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, é uma autossabotagem do caramba, perdão da palavra. Né? A pessoa não vive. Só que, Kátia, ontem já passou. Eu tô aqui com você. Amanhã, se Deus permitir, a gente vai viver. Mas os meus 40 e poucos anos, eu não tenho como recuperar mais. Eu só tenho hoje, eu tenho agora. Passa num piscar de olhos, né, Magna? Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Muito rápido. Meninas, vocês que estão aí, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Será que a gente tem pergunta, Magna? Era bom, né? Será que vocês que estão... Manda, se vocês quiserem, podem mandar nessa interrogaçãozinha aí embaixo, porque aqui na tela não é tão simples de acompanhar, que às vezes não sobe, né? Mas se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem enviar aí na interrogaçãozinha. E, Magna, eu fico observando assim, gente, eu penso muito nisso porque eu já tive várias dessas fases, né? Então, a gente consegue identificar mais no outro quando a gente já passou por esse processo, né? Então, eu vi até mesmo Vera Mirandola. Tudo bem, Vera? Eu vi até mesmo, nessa questão específica da super-heroína que você falou, eu atendo muitas mulheres, né? Ao longo desses anos, eu tenho atendido muitas mulheres com dor. A questão da dor crônica é uma coisa muito presente, que eu fico vendo que o corpo vai gritar, porque, na verdade, você não está gritando, então o corpo ele vai gritar por você, né? Então, a gente fica vendo assim... que às vezes a gente mesmo se coloca naquela posição do sofrimento, até mesmo para se preservar de alguma forma, aquilo vira um trunfo, né? Sabotagem. A gente tem... uma coisa, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa mente, né, Magna? A nossa mente, ela é cheia de armadilhas, né? Que coisa impressionante. Você tem que ter muito cuidado. Muitas armadilhas mesmo. Tem algumas pacientes que elas não querem sair da dor,
não querem sair das crises de ansiedade. Elas já perceberam isso, porque na dor, ela ainda vive a criança ferida dela. Então, a dor faz com que o corpo olhe para ela, né? Tenha compaixão, sei lá, eu tenho a dó, né? E aí ela não precisa sair daquele lugar. Então, é Vira um confortável. lugar seguro, né? Um refúgio. Seguro, porque crescer dói. Criança não dói os Sim. ossos, né? Meu filho tem 9 anos e está na fase de crescimento e às vezes dói o joelho. Porque dói. Sim. Tá se, né? Entendendo os músculos, você que entende melhor que isso, então dói. Então, ser maduro dói, porque alguém me deu um tapa, eu vou ficar chorando, ou eu vou falar, beleza, a vida segue, né? Da outra face. Não, mas aquele sofrimento lá da infância é como se fosse hoje. Tá vivendo as dores hoje. Sim. O corpo, ele não é fora da mente. Então, ele é o que sentiu a dor. Ele ficou Sim. traumatizado. Aí ele manda pra mente, ó, para de gastar energia de querer sair daí. Fica aí onde tá. Vamos fazer mais umas dores aqui, criar algumas coisas a mais. Porque aí você fica aí, as pessoas te olham. E aí você vive o seu vitimismo. E é inconsciente. Sim. A gente tem que ter coragem para crescer, né? Porque às vezes a gente ouve assim, ah, mas eu tenho medo. Gente, mas vai com medo mesmo. Começa com medo mesmo, mas vamos. Começa. Nosso tempo está quase acabando, Magna Queiroz. Passou tão rápido essa conversa. Meninas queridas que estão presentes nessa live, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Eu quero compartilhar com vocês um versículo aqui, antes que a nossa live termine. Olha, está lá no livro de Provérbios, o capítulo é o 23, o versículo é a parte A do 7, só a parte A, que diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Os nossos pensamentos geram emoções, sentimentos, né? Que geram comportamentos. Então, a gente precisa realmente vigiar, né, Magna? E buscar ajuda, gente. Existem pessoas confiáveis, como a Magna, como a Márcia, que também está aí, outras psicanalistas também, onde a gente pode buscar abrigo, acolhimento e ajuda para que a gente tenha mais clareza e mais direção, né, Magna, para seguir adiante, para crescer, né, Magna? É um processo que eu diria assim, não é bonito, ele é doloroso, só que o resultado é a plenitude do negócio. Quando eu vejo os pacientes que eu tenho, né? Quando chegam as dores e começa a elaborar a dor, não tem preço, gente. E às vezes tem resistência, porque quer provar que tá certa. Mas do decorrer do processo das análises, elas vão se abrindo, a mente vai abrindo, a consciência vai expandindo, e aí a luz vai entrando. Então, e onde há luz se dissipa as trevas. Amém, isso aí. Deixa a sua palavra aí para quem está aí agora e para quem vai vir depois. Muitas pessoas vêm depois para olhar, né? Beber dessa fonte, para participar. Muitas pessoas vêm depois, então deixa aí a sua mensagem. Gente, quem não segue ainda o perfil da Magna, sigam lá, @arrumando a mente psi, não é isso? Eu vou deixar o perfil .psi, eu vou deixar o arroba aqui na descrição da live, e depois vocês vão lá e sigam o perfil, que ela compartilha sempre conteúdos muito relevantes para o nosso crescimento. Deixa a sua mensagem. Olha aqui a Márcia. Dá para você ler o comentário? Deixa eu ver aqui. No SET Terapeuta. Isso. É uma oportunidade ímpar para mudança de pensamentos, consequentemente de comportamentos. É isso aí, Márcia. É verdade. Deixe sua mensagem, Magna. Nós temos pouco mais de 2 minutos, 1 minuto talvez, e alguns segundos.
Eu continuo com o seu versículo aí, né? Porque como imaginou assim a sua alma. Então, se você não vive, não contempla, né, o processo, você pouco vai fazer com o seu resultado. E a síndrome da impostora é isso, ela não contempla o processo dela o tempo todo, o crescimento dela. Então, os resultados ela não consegue ver, ela não consegue estar plena nos resultados. Porque o processo dela é sempre de exigência, e nada tá bom, nem para ela, nem para os outros. Então, assim, contemple mais o processo. Não pule processo, não pule etapas. Busque ajuda, gente. Não é só porque hoje eu estou terapeuta, não. Né? Mas assim, sem ajuda é muito mais complicado você sair desse mundinho. Né? O mundo é um mundo maravilhoso de se viver. Não se preocupe com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. É os outros, tá vendo? O que eles vão falar e o que eles vão pensar é deles, não é seu. Né? Então, você conhecendo quem você é... Isso é libertador. O que os outros pensam... Gente, depois que eu aprendi isso, o que os outros pensam a respeito da Kátia é problema deles. O que eu penso a meu respeito é que é problema meu. Depois que eu aprendi isso, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, deixa eu dar conta do que eu penso. Exatamente. Meninas e meninos, imaginem só o quanto isso é fundamental para o empreendedorismo, né, Magna? Exatamente. O quanto isso é fundamental, né, Magna? Então, vocês que estão... Olha que maravilha. Porque, assim, todo mundo, por exemplo, vai ser terapeuta. Mas a Magna tem algum dom que é só dela. Sim. Do jeito que ela trabalha. Márcia tem um dom que é só dela. Kátia tem uma especificidade, um dom que é só dela. Tá? Porque milhões e milhões de pessoas e só existe a Kátia, não existe outra. Então, algo de especial do jeito dela fazer é só dela e que vai cativar outros. Talentos, vários talentos. Eu faço outras coisas, tenho outras profissões. Mas o dom, que é único, esse você tem que descobrir, né? Parar de ser impostora, parar de se sabotar. Sim. E se é empreendedorismo, estamos aqui mulheres empreendedoras. E eu me vendo, né? Eu sou meu próprio negócio. Sim. Meu próprio negócio, mas tem consultório para manter, tem conta para pagar, então eu empreendo. Você também. Só que se eu ficar com medo, eu não saio do lugar. E se eu não souber aquilo que eu realmente faço com excelência, dificilmente eu vou fazer muita coisa na vida. Né? E dificilmente vai melhorar naquilo que você faz, né? Não vai. Dificilmente. Isso aí. Parar de usar o desculpa também. Isso. Queridas e queridos, muito obrigada pela participação de vocês que estão aí agora e de vocês que vão vir depois. Magna, muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Que você continue crescendo e contribuindo cada dia mais para a melhora desse ser tão fantástico que é a coroa da criação de Deus, que somos nós. Um beijo, gente. Um beijo. Obrigada, Magna. Obrigada Tchau, você, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Magna. Agora você tem que sair para eu fechar. Aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Toda semana nós teremos uma live aqui para fortalecer cada uma de vocês. Nós precisamos dessa força para seguirmos adiante. Nós temos um ano novo pela frente, despontando no horizonte, e nós voaremos nas asas de Cristo, em nome dele. Um beijo. Na próxima semana, terça-feira, às 20 horas, já teremos outra live, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada. Tchau.